Na constelação familiar, cada palavra dita em um círculo carrega a força do coletivo. A rodada é o momento em que cada participante se permite expressar o que o trabalho despertou em si, enquanto os demais permanecem presentes, centrados e em silêncio. O que é significativo para um, toca a todos. É nesse espaço de escuta e respeito que o essencial se revela e que aprendemos uns com os outros, sem precisar passar pela mesma dor ou experiência. Hoje, vamos mergulhar na leitura do terceiro dia, onde Bert Hellinger nos mostra, através de exemplos vivos, a força desse movimento. A rodada. Uma rodada significa que os participantes tomam sucessivamente a palavra para dizer o que o trabalho produziu neles até o momento, fazer perguntas ou abordar imediatamente o que lhes ocorre. Os demais participantes permanecem centrados, sem interferir nem comentar. Desta maneira, aquele que comunica não precisa levar em conta observações ou objeções dos demais participantes. Não obstante, ele os tem diante de si como um contraponto centrado e atuante. Quando alguém se desvia para algo que mais serve de justificativa ou acusação do que para o crescimento próprio, o grupo fica inquieto. Então o coordenador interrompe o processo e passa a palavra ao participante seguinte. Por outro lado, quando alguém trabalha com algo significativo para si, todos os demais se mantêm atentos e centrados, mesmo quando isso toma mais tempo. O que é significativo para um indivíduo toca a todos. Quando uma pessoa reconhece ou resolve algo essencial para si, os demais aprendem junto, como num modelo, sem que precisem trabalhar individualmente esse problema no grupo. No início, as rodadas costumam ser muito rápidas. Perto do final de um curso ficam mais longas, porque para muitos é a última oportunidade de resolver algo não solucionado que os esteja oprimindo. Um exemplo de rodada, um pouco abreviada, é apresentado nas próximas páginas. Sintomas adotados. Anne, estou bem. Noto que para mim muitas coisas começaram a fluir e outras ficaram mais claras. Percebi claramente que estou identificada com uma pessoa, provavelmente até mesmo com várias. Hellinger. Não. Via de regra, só existe uma identificação. Quando existem várias, a pessoa enlouquece. Anne, uma identificação que presumo, ou me ficou mais clara, é com minha avó, e eu a sinto fisicamente. Tendo a respirar mal, de vez em quando, só com a parte superior do tórax, sem completar a respiração. Já me conscientizei de que aprendo quando estou com medo e em situações de conflito, e nessas ocasiões geralmente me sinto fisicamente pequena. Veio-me agora uma recordação dessa avó. Ela sofria muitos medos de perseguição e eu, quando criança, precisava sempre verificar para ela se havia alguém escondido em algum lugar. Creio que adotei um pouco esse medo, e desde criança prendo a respiração em situações semelhantes. Hellinger. O que se faz então em tais situações? Anne. Respirar? Creio. Hellinger. A gente olha a vovó com amor e lhe diz: eu prendo a respiração por você. Sim, entendeu? Anne. Vou experimentar. Hellinger. Você percebe o amor? Quando ele vem à tona, libera você. Mais alguma coisa, Anne? Origem judaica. Anne. Sim. Nesta manhã, falando de meus avós paternos, permite-me dizer, pela primeira vez, não que morreram ou pereceram, como costumava falar, mas que foram assassinados. Hellinger. Por quem? Anne. Na época do nazismo. Nasci de uma família judia. Hellinger. Isso é sempre extremamente significativo. Uma mulher judia não pode casar-se com um alemão. Anne. Eu me casei com um alemão. Hellinger. Isso não dá certo. Uma judia não pode casar-se com um alemão. Anne. Pode me dizer por quê? Hellinger. Dá errado. Ainda não vi nenhum caso em que tenha dado certo. No sentido inverso, sim, um judeu pode casar-se com uma alemã, mas vice-versa não funciona. Johann, é possível explicar tal coisa ou é simplesmente assim? Hellinger. Eu não explico. É assim. Para Anne, você já viu outros exemplos? Anne. Sim. Hellinger. Viu mesmo? Anne. Vi. Hellinger. Está bem, talvez eu precise rever minha afirmação. Anne. Mas tenho consciência do problema. Hellinger. Quando uma mulher judia se casa com um não-judeu, naturalmente, é ainda mais difícil com alemães. O casamento só funciona se ela renegar o judaísmo. Mas um judeu não consegue isso. Não funciona.
A vinculação de destino entre eles é tão mais forte do que em outras etnias que algo assim, via de regra, não funciona. Anne, por que você acha que com um homem judeu é diferente? Hellinger, isto tem a ver com o que eu disse ontem, que a mulher precisa seguir o homem. Uma judia não pode fazer isso sem renegar sua fé. Uma não-judia pode seguir um judeu, mas no sentido inverso não funciona. Jorge, não é verdade também que as mulheres transmitem o judaísmo? Com isso, os filhos afastam-se automaticamente da família do pai. Hellinger, isso decorre especialmente do fato de que uma judia não pode desposar um não-judeu sem abjurar, ao passo que uma não-judia pode seguir um judeu sem abjurar. Neste caso, a regra não se aplica. Mas a vinculação ao sistema de valores que lhe é imposta impede a mulher judia de fazer isso. Mas esta é apenas uma das razões, e aí existe muita coisa interligada. Via de regra, tal relacionamento não funciona e a gente não deve deixar-se iludir. Anne, não obstante, eu escolhi esse homem. E, o que complica mais a coisa, meu marido era candidato ao sacerdócio. É portanto também um teólogo católico. Sua mãe não o destinava ao casamento. Hellinger, está bem, mas isso é mais fácil de resolver e não seria uma razão para deixá-lo. A dificuldade está mais em você, em seus pais e em seu destino. Anne vive separada de seu marido. Robert, talvez seja também importante saber qual o percentual da parte judia. A metade, talvez? Um quarto? Hellinger, não quero entrar agora nesses casuísmos. O importante aqui é que sejam percebidas as forças que atuam. Os detalhes podem ser verificados depois. Para Anne, a informação que você deu é muito importante. Agora fica mais fácil configurar sua família. Agora vamos retomar os pontos principais da nossa leitura de hoje. Pontos principais. O que é a rodada? Momento em que os participantes falam, um a um, sobre o que o trabalho produziu neles, fazem perguntas ou compartilham percepções. Os demais permanecem centrados e em silêncio, sem comentar ou interferir. Função do coordenador. Se alguém usa a fala como justificativa ou acusação, o coordenador interrompe e passa a palavra adiante. Quando a fala é significativa e autêntica, todos permanecem atentos, pois aprendem junto. Impacto coletivo. O que é essencial para um participante toca e ensina a todos. No início as falas são curtas. No fim do curso, mais longas, pois é a última chance de resolver questões importantes. Exemplo de rodada, Anne percebe identificação com a avó, especialmente nos medos e no padrão de prender a respiração em situações de conflito. Hellinger orienta olhar para a avó com amor e reconhecer: eu prendo a respiração por você. Questão da origem judaica. Anne compartilha que seus avós paternos foram assassinados no nazismo. Hellinger afirma que casamentos entre judias e alemães tendem a não funcionar, pois exigem da mulher judia renegar sua fé para seguir o homem. Ele reconhece que há exceções, mas a força dos vínculos e valores culturais pesa sobre a relação. Reflexão final. O relato de Anne traz elementos importantes para compreender sua história familiar e facilita a configuração em constelação. E assim vemos como, na rodada, aquilo que é significativo para um participante toca a todos e abre espaço para grandes movimentos de cura. O relato de Anne nos lembra do quanto nossas histórias familiares seguem vivas em nós. E eu quero saber, qual parte desta leitura mais tocou você? Compartilhe aqui nos comentários. Na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, teremos a continuidade dessa leitura profunda. Te espero para mergulharmos juntos em mais um capítulo desse caminho de consciência.